1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim o texto da palavra de Deus: Pois, dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a Bíblia diz que haverá um momento em que será dada uma ordem celestial, e com a voz do arcanjo, provavelmente Miguel, não sabemos se existem outros arcanjos, porque a Bíblia só cita Miguel, mas pode existir. Com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Não quer dizer que Deus mesmo tocará a trombeta, mas a trombeta é mencionada como sua. E o ressoar da trombeta de Deus, entenda bem isto, o próprio Senhor descerá dos céus, se referindo a Jesus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que mortos são estes? Aqueles em Cristo, todos os santos que receberam Jesus desde o começo da igreja, logo após a ressurreição, até este momento. Que evento é este? Que acontecimento grandioso é este? Quem verá este acontecimento? Jesus prometeu que iria voltar a este mundo, não mais humilde, nascendo de uma manjedoura e andando de um lado para outro, sendo muitas vezes criticado e na sua condição humilde, para que o evangelho primeiro entrasse em nossos corações, e ali ele foi levado à cruz, à morte, ressuscitando. Mas agora a Bíblia diz que ele voltará com grande poder e glória. Esse Jesus não voltará mais da forma que voltou. A Bíblia diz que ele voltará e reunirá com seus santos, trará os seus santos, aqueles que já morreram em Cristo. E também os seus santos anjos, ou os anjos estarão com ele. E ele disse, assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus voltará com grande glória, com grande poder, mas esta vinda deles, dos céus para nós, visivelmente, se dará em duas fases, ou em dois momentos. Ele virá, e em primeiro momento, a Bíblia diz que dos ares, como diz aqui, logo em seguida, os que estivermos vivos, digamos que Jesus volte agora, nós que estamos vivos no mundo inteiro, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Não vamos pensar em nuvens no sentido físico, porque a palavra aqui, nuvens, ela faz referência à nuvem
sempre está ligado à glória de Deus na Bíblia, desde o começo, no Velho Testamento ao Novo. Então, em alguma atmosfera espiritual, mais perto da terra, fisicamente falando, Jesus irá arrebatar a sua igreja, tomar de súbito. Imagine este evento no mundo inteiro. Milhares e milhares de pessoas de repente somem. A Bíblia deixa bem claro que este evento será de forma global para todos aqueles que são fiéis a Cristo. Não é todos aqueles que se dizem crentes ou cristãos, é para todos os que são fiéis, para todos que andam segundo a palavra de Deus, para todos aqueles que se abstêm do pecado e vivem uma vida consagrada de acordo com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Então, sendo assim, muitos que são cristãos ficarão, mas muitos subirão. E os parentes, familiares, vizinhos, amigos, empregadores, imagine como vai ser este evento. Milhares de pessoas sumirão. Você não vai subir com esta roupa. Também teu corpo carnal não vai chegar ao céu, porque a Bíblia diz que todos os que estivermos vivos seremos transformados. Amém? Seremos transformados. E a Bíblia diz que não precederemos aos que já morreram. Aqueles que aceitaram Jesus, que hoje estão no paraíso, virão com Jesus. E a Bíblia diz que eles virão, serão chamados, receberão novos corpos, e nós, os que estivermos vivos neste evento, seremos transformados em um corpo de glória. Tudo isso em fração de segundos. Muitas datas já foram marcadas para este evento, mas nenhuma delas se concretizou. Porque este evento, em Mateus 24:36, diz assim: entretanto, ou seja, portanto, a respeito desse dia, ou daquele dia e hora, Mateus 24:36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Olha só, vou repetir. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, qual? Esse que eu estou falando, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Esse dia está reservado, e ninguém sabe, a igreja, não adianta tentar marcar datas e fazer estudos, e tirar pontos de referência por causa dos acontecimentos mundiais, porque ninguém sabe. A volta de Jesus para a igreja, como eu falei, ela se dará para o mundo, ela se dará em duas fases. A primeira será para a igreja, né? Muitas refutações sobre isso, dizendo que nós dizemos que Jesus vai vir duas vezes. Não é que Jesus vai vir duas vezes. Imagine você sair daqui para a sua casa. Você está indo para a sua casa, amém? Para que fique bem entendido, Jesus gostava de usar
ilustrações para poder explicar as verdades celestiais. Então você sai daqui para a sua casa, eu vou para casa. O seu destino final é aonde? A sua casa. Amém? Você está indo diretamente para a sua casa. Mas no meio do caminho você diz: eu vou parar aqui nessa padaria, vou fazer um lanche. Você está indo para onde? Para a sua casa. E você para na padaria e de repente você lembra que alguém da sua família gostaria de comer alguma coisa que só tem ali na padaria e gostaria de comer lá. Você liga para ele e diz: vem aqui na padaria comigo. Você está indo para onde? Para a sua casa. E esta pessoa vem até a padaria e vocês comem, se confraternizam e você segue então para o destino final, que é a sua casa. É assim que dará a vinda de Cristo. Ele vai vir uma vez visivelmente a este mundo. Mas a Bíblia diz que ele nas nuvens, antes de se concretizar a revelação completa dele, fisicamente falando, ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vai tomar para si a sua igreja. E o texto diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, quer dizer, receberão um novo corpo. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4. Nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Quais são os sinais que podemos ter uma ideia, mas não podemos marcar data e nem ter uma exatidão ou uma precisão deste grande acontecimento? Em Mateus 24:5, Jesus disse: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então haverá falsos cristos. Você sabe que de 100 anos para cá surgiram muitos que se dizem Cristo, né? Nós temos inclusive um palhaço aqui no Brasil, né? Chamado Henrique Cristo. Mas que muitas pessoas acreditam. Existe no mundo vários falsos cristos. Na Rússia, por exemplo, existe um falso Cristo há muito tempo, que também tem muitos seguidores. E assim muitas pessoas em outros lugares se dizem o Cristo. Mateus 24:6 diz assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis. Guerras e rumores de guerras. É o que nós vemos a todo momento. Multiplicação dos pecados. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que nós estamos vendo. Somente aqui no Brasil, o IBGE descobriu um grande número de pessoas que dizem que não precisam ser cristãos indo à igreja. E eles criaram suas próprias convicções, se agarrando a alguns textos bíblicos e desprezando outros, porque são ignorantes quanto à mensagem completa ou o conselho de Deus. Proliferação do ocultismo. 1 Timóteo 4:1 diz: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, o ocultismo vai cada vez mais imperar. 1 Timóteo 4:1. Eu só estou lendo alguns pedacinhos por causa do tempo. Decadência moral. 2 Timóteo capítulo 3, 1 e 2. Diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos e profanos.
ao ponto que hoje o respeito ao pai e à mãe praticamente é nulo em muitos lugares. A ciência avançada, em Naum capítulo 2, o profeta descreve uma cena que eu acredito que ele estava vendo os carros de hoje, a tecnologia dos carros de hoje, porque ele diz assim: os carros se enfurecerão nas praças. Provavelmente ele estava vendo aquele trânsito da Índia que não tem, né, controle, organização, é um passando por cima do outro ali, quase batendo. Chocar-se-ão pelas ruas, e o seu parecer é como de tochas. Talvez vendo aquelas luzes, né? Imagine. Todos esses acontecimentos, eles começaram a desenrolar, a desenvolver, e com muita velocidade, de 100 anos para cá. Isso mostra, Daniel ainda diz um texto que nesse tempo a ciência se multiplicará, né? O conhecimento científico. Então imagine para uma pessoa daquela época que está recebendo a revelação. Então todos esses sinais, eles precedem, eles mostram, eles apontam para a vinda de Jesus. Mas eles não dão uma data, eles não dizem precisamente que dia, que hora Jesus voltará. Como eu falei, a vinda de Jesus se dará em duas fases. Quando eu usei a ilustração da padaria, de você ir para casa, parar na padaria, chamar um parente seu, toda ilustração, quando se refere às coisas espirituais, elas são tão pequenas, que mal dá para você fazer as comparações. Mas precisamos entender no nosso nível. Quando Jesus vem, ele vem com destino à terra, porque ele vai reinar aqui, a Bíblia diz, durante 1000 anos. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, primeiro, coloca para mim, porque eu coloquei só pedaços dos versículos. Coloca 1 Coríntios 15, 52. Diz assim: no momento, olha só, no átomo, essa palavra no original, no momento, num abrir e fechar de olhos, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará. Que trombeta lemos? A trombeta de Deus que nós lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 4. Porquanto a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que quer dizer essa palavra? Esse corpo, ele é um corpo corruptível. Ele é um corpo que se decompõe. Por isso que a Bíblia diz: o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando a trombeta soar, a trombeta de Deus, os mortos em Cristo, lembra que nós lemos em Tessalonicenses capítulo 4, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, com um corpo que não mais se decompõe, com um corpo glorioso, com um corpo celestial, incorruptíveis. E nós quem? Voltamos lá para Tessalonicenses 4. Nós, os que estamos vivos, seremos o quê? Transformados. Um versículo completa o outro. Amém? Então vamos lá. No momento, rapidamente, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta de Deus, como nós lemos lá em Tessalonicenses, porquanto a trombeta soará. Isso está certo. Se você crê em Jesus, entenda que a trombeta um dia vai soar. Amém? Em Números fala de 2 trombetas, embora existe várias situações referente à trombeta, mas em Números fala de uma trombeta que era uma convocação para o arraial de Israel. Então essa trombeta vai soar e vai convocar todos os santos da terra. E os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram até o dia desse evento vão ressuscitar incorruptíveis,
com um corpo glorioso. E nós, se Jesus vier na nossa geração, os que estivermos vivos, seremos transformados. Amém? Cristo virá até as nuvens. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Diz assim: Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Que evento foi esse? Quando Jesus ressuscitou, ele ainda passou 40 dias se manifestando aos seus discípulos. A Bíblia diz que ele foi visto pelos 12 apóstolos. Ele foi visto por seu irmão Tiago, e foi visto por mais de 500 pessoas. Agora Jesus estava no Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções para os discípulos, e de repente a Bíblia diz que ele ascendeu, ele foi subindo aos céus diante dos olhos das mulheres que acompanhavam e dos discípulos. Continua o versículo, e aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, continua para mim o 11, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo que viste subir. O que foi que os anjos falaram? Retornará do mesmo modo que os vistes subir. Jesus subiu como uma pessoa pobre, Jesus subiu como uma pessoa que estava subjugado à morte. Não, Jesus já havia ressuscitado e subiu de forma gloriosa. Amém? E de forma gloriosa ele vai voltar.